Olá, amigos, amigas do Facebook. Eu quero explorar um pouco mais as informações que o IBGE soltou essa semana sobre a taxa de desocupação no Brasil, que a gente chama mais de taxa de desemprego. O nome mais correto é desocupação, porque nem sempre o emprego é uma relação entre patrão e empregado, né? Então, a taxa de desocupação é o melhor nome. Bom, e o IBGE mostrou que a taxa de desocupação no Brasil, no trimestre encerrado em maio, abril, maio, junho, foi de 13,3%. E comparou com a mesma taxa de desocupação do ano anterior, nesse mesmo período, abril, maio, junho, que é o correto, é a melhor comparação. Naquela época foi 12%. Então, nós tivemos um aumento da desocupação no Brasil, era esperado, né? Todos esperavam que isso acontecesse em decorrência dos efeitos da pandemia da Covid-19. Então, houve um crescimento importante, alto, da taxa de desocupação no Brasil. Mas acho que a gente tem que explorar um pouquinho mais esses números, porque nós temos que considerar que quando se constrói a taxa de desocupação, só leva em conta aquelas pessoas que estão ocupadas ou que estão procurando emprego, não toda a população em idade de trabalhar. Essa é uma diferença. Bom, então vamos considerar a população em idade de trabalhar no Brasil. O que é população em idade de trabalhar no Brasil? São todas as pessoas acima de 15 anos. É isso que se considera população em idade adulta ou idade de trabalhar no Brasil, que dá um total de 173,9 milhões de pessoas. Essa é a nossa população em idade de trabalhar, arredondando 174 milhões. O problema maior é que a população em idade de trabalhar que não está procurando trabalho ou não está trabalhando alcançou, no trimestre abril, maio, junho, um total de 77,8 milhões de pessoas. 13 milhões a mais do que no ano passado, no mesmo período. Então, houve um grande crescimento daquelas pessoas em idade adulta que não estão trabalhando ou procurando trabalho. O que entra aí? Entra os aposentados, os estudantes, as pessoas que fazem serviço só em casa, na própria casa, né? Homens e mulheres, que não procuram trabalho, por diversas razões, né? Ou porque já têm uma vida garantida, ou porque estão desalentadas. Então, houve um grande crescimento nessa população, de 13 milhões de pessoas. Isso não é natural, isso é porque as pessoas, o que aconteceu? Aumentou o desalento. O número de pessoas empregadas no Brasil, ocupadas no Brasil, de abril a junho deste ano, atingiu o valor de 83,3 milhões de pessoas. 10 milhões a menos do que no mesmo período do ano anterior. Em 2019, isso era 93,3 milhões de pessoas. Então, houve uma queda no número de ocupados no Brasil de 10 milhões de pessoas. Essa é a gravidade dos números, né? O número de desocupados manteve-se, 12,8 milhões de pessoas, né? Pessoas que estão procurando emprego e não encontram, 12,8 milhões de pessoas. O que cresceu mesmo são as pessoas que estão em casa e não procuram emprego ou não estão ocupadas, estão desalentadas. O desalento aumentou. E a estatística coloca isso não como desocupados. Então, nós tivemos um grande agravamento da situação social no Brasil.